Amados e queridos irmãos, amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre a tua vida. Quero nesta oportunidade agradecer a Deus pelo privilégio de poder mais uma vez postar-me diante deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Dou graças a Deus por este dia de hoje. Dou graças a Deus pela graça a mim dada, a mim concedido, de poder estar aqui mais uma vez. Quero nesta oportunidade em que Deus me permite, convidar-vos a ler comigo um versículo na palavra de Deus que encontra no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, versículo 10. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Queridos, amados irmãos, há de convir comigo de que coração é terra que ninguém anda. Coração é um terreno que ninguém palmilha, senão somente o próprio Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é Senhor para conhecer o nosso coração minuciosamente. Deus, Ele é poderoso para, se preciso for, virar o nosso coração ao avesso. E Ele conhece tudo e todas as coisas em nós. Nada em nós, nada de nós está fora do conhecimento de Deus. Deus, Ele conhece o homem no seu íntimo, no profundo. Deus conhece o homem de todos os aspectos imagináveis, porque Ele nos fez, Ele nos formou, Ele nos criou, Ele colocou em nós cada órgão, células. Deus, Ele colocou em nós tudo o que em nós há. Então Ele nos conhece perfeitamente. Ele é o engenheiro, Ele é o arquiteto, Ele é aquele que constituiu o homem e o formou como Ele quis, a maneira como Ele desejou. Então o coração do homem, Deus o conhece. E quando eu falo de coração, irmão, a ideia que se tem quando se fala de coração é este órgão que bombeia o sangue para o nosso corpo. Quando se fala em coração, se entende este órgão que nós temos aqui no nosso peito, atrás desse osso da caixa torácica. Quando se fala em coração, se entende aquilo que se faz transplante
aquilo que se põe em ponto de safena, marca-passo, para ajudar o bombeamento do sangue, quando o coração por si só já não está dando conta. É isso que se entende por coração. É isso que se entende quando se diz coração do homem. Mas isto se fala no seu sentido literal, mas no sentido figurado, no sentido bíblico, quando se fala coração, se vai além deste órgão que nós temos que bombeia o sangue para o nosso corpo. O coração, ele vai além disso, porque esse coração que nós entendemos, esse coração que nós conhecemos, ele pode ser substituído, ele pode ser trocado, ele pode ser modificado, ele pode ser implantado. Esse coração do qual nós conhecemos, esse órgão do tamanho de um punho, de uma mão fechada, que pesa mais ou menos 500 gramas numa pessoa adulta, esse órgão, ele pode ser, irmão, trabalhado pelos médicos, pela ciência. Há pessoas hoje em dia que já sobrevivem com um coração mecânico. Coração mecânico. Porque a finalidade do coração, irmão, é de bombar o sangue. Ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo. É um órgão essencial. É um órgão de maior valor no corpo do ser humano. Se o coração parar, o ser humano morre. Porque é ele que bombeia o sangue. Mas não é esse coração que a Bíblia fala. Não é desse coração que a Bíblia trata. Não. A Bíblia trata do coração quando se subentende do pensamento, do sentimento, daquilo que está lá no íntimo, no profundo da alma do ser humano. Aonde estão as emoções, os desejos, onde estão as aptidões, a vontade do ser humano. Porque esse coração de carne, esse coração que nós conhecemos, irmãos, esse coração, dentro dele não há mal algum, dentro dele não procede maldade alguma, de maneira nenhuma, irmão. Porque não é desse coração que vem os desejos, não é desse coração que vem os sentimentos, mas é do íntimo da alma, do mais profundo, do âmago da alma. É de lá que vem os pensamentos, é de lá que vem os desejos, a vontade. Então, quando se fala em coração, quando se fala de coração, vai muito mais além do que o coração que nós conhecemos e que nós entendemos. E de que a medicina muito bem conhece. Cada válvula, cada particularidade desse coração, os médicos conhecem, denominam. Mas quando se fala de coração, no âmbito bíblico, no âmbito espiritual, vai além desse coração, vai além da ciência, vai além da medicina, que nem mesmo o médico mais inteligente que possa haver conhece esse coração. Mas há um ser supremo, Senhor soberano, que ele conhece o coração do homem, que é o nosso Deus. Então ele diz aqui em Jeremias que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha que coisa! Esse coração do qual eu falei, ele não é enganoso, ele não engana a ninguém, porque ele é apenas um órgão de carne. Ele é uma bomba que bombeia o sangue. Então, desse coração do qual nós conhecemos, não procede nenhum engano. Mas quando se fala do coração da alma, dos sentimentos,
quando se fala desse sentido, aí procede o engano, aí procede a maldade. E mais do que todas as coisas, enganoso é o coração. Aí há uma pergunta da parte de Deus: quem o conhecerá? Ninguém conhece o coração do ser humano. Ninguém conhece o coração do homem. Ninguém pode palmilhar esse terreno. Ninguém pode invadir essa particularidade para dissecar o coração do homem, de maneira a trazer de dentro dele tudo quanto ele vem a estar sentindo, a estar pensando. Mas Deus, o Senhor, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que é soberano, que é poderoso, Ele conhece o mais íntimo, o mais profundo do coração do ser humano. Porque Ele vai à alma, Ele vai à divisão da alma e espírito, Ele perscruta o mais profundo, o mais íntimo do coração desse homem, para poder revelar os seus pensamentos, até antes mesmo deles serem pensamentos no coração desse homem. Há um Deus que conhece-nos, há um Deus que sabe os nossos desígnios, o intento do nosso coração. Há um Deus que conhece o que nós pensamos no coração, o que nós desejamos no coração. Há um Deus que sabe de todo o intento, de todo o projeto, de tudo quanto o coração estiver arquitetando para colocar em prática antes mesmo de vir à luz. Deus conhece todas as coisas. Lembro-me de quando Jeroboão, num ato de desobediência a Deus, como juízo sobre ele, o seu filho acabou adoecendo, e Jeroboão chamou a sua esposa e disse para ela: vai ter com o profeta, vai ter com o homem de Deus, e ele irá dizer-te a respeito do futuro do menino. E a mulher de Jeroboão se disfarçou. Ela disfarçou-se para que ela não fosse conhecida como sendo ela a mulher de Jeroboão. E ela foi ter com o profeta Semaías, homem de Deus, que já com uma idade bastante avançada, já com dificuldade para enxergar. Mas quando a mulher de Jeroboão, pensando que ia enganar o profeta de Deus, disfarçando, maquiando-se, encobrindo a sua verdadeira identidade, achando que com isto, com esta atitude, ela iria chegar, iria falar com o profeta de Deus, ele iria dar para ela o diagnóstico e prognóstico do seu filho e tudo bem. Enganou-se o coração dela. O coração da mulher de Jeroboão acabou por enganar a ela mesma. Porque no coração dela ela pensou assim. No coração dela ela pensou dessa maneira. Mas ela foi enganada pelo seu próprio coração. Achando que, disfarçando, maquiando, ela não iria ser reconhecida. Mas Deus conhece o coração.
Deus conhece os procedimentos do coração. E Deus não deixa o servo dele enganado. Deus não deixa que engane o seu servo. E quando a mulher de Jeroboão chegou na porta da casa do profeta, que ela adentrou da porta para dentro, o profeta suou lá de dentro para ela e disse: entra, mulher de Jeroboão. A mulher estremeceu, a mulher bateu os joelhos um no outro, tremeu na hora, ao ver que, mesmo tendo se disfarçada, mesmo tendo maquiada, mesmo tendo ocultado sua verdadeira identidade, e o homem de Deus já cego, não pôde enganá-lo, de maneira que, antes mesmo dela dirigisse qualquer palavra ao profeta, já o profeta antecipou-se, dizendo: entra, mulher de Jeroboão, porque há uma palavra de Deus para ti. E houve uma palavra de sentença, houve uma palavra de confirmação de que o menino iria morrer. Quando a mulher voltou, que ela entrou e pisou os pés no batente da porta da sua casa, a criança faleceu. Aí está mais uma vez uma demonstração de que o coração, ele é de fato enganoso. O coração, ele nos leva a fazer coisa que achamos que está tudo bem, que achamos que está correto, que estamos que estar adequado, mas na realidade ele pode estar nos enganando, ele pode estar nos enganando, pois o coração do homem o engana até a ele mesmo, de maneira que, mais tarde ou mais cedo, será revelado o seu segredo. E Deus, ele conhece, Deus, ele sonda, Deus, ele é quem esquadrinha. Vemos quando Jesus Cristo, no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, Jesus falando do coração, Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo de número 18 ao versículo 20, Jesus diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus falava a respeito daquilo que realmente contamina o ser humano. Quando questionado o porquê que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos, e Jesus repreendendo aqueles escribas e fariseus, Jesus então falou que o que entrava no homem não o contaminava, mas o que contamina o homem é o que sai dele, é os desejos, é os maus pensamentos, é os maus procedimentos, é o adultério, é a prostituição, porque isso procede do coração. O desejo, a vontade, o querer vem do coração. O homem apenas ele dá ênfase ao que ele pensa no coração, ao que ele deseja no coração, e isso através do corpo. É aquilo que eu disse aqui de uma vez anterior, que o corpo, aquilo que trazemos nele, aquilo que colocamos nele, é fruto de um desejo, de uma vontade da alma, de um desejo do coração do homem. Por isso que quando alguns pregadores se auto-justificando por medo, por covardia, eles dizem que não estamos falando da vaidade estética, da vaidade exterior. Eles estão admitindo, ou talvez passando para a igreja, que há uma separação entre o corpo e a alma, quando não há. O que o corpo externa é o que a alma é no seu interior. Por isso é que de lá procede o adultério, procede a prostituição, procede os maus pensamentos, procede os maus desejos.
é do coração. O corpo apenas ele põe para fora, ele externa aquilo que o coração, que a alma está sentindo. Por isso que Jesus aqui diz, é isso que contamina o homem, é isso que contamina o corpo do homem, mas não o que ele come, não o que ele bebe, e sim o que sai do coração. Por isso, meus irmãos, que o coração ele é enganoso, o coração ele engana, o coração ele mente, o coração ele trai, o coração ele é invejoso, cobiçoso das coisas alheias, o coração ele é competitivo, ele compete no desejo de superioridade. Por isso que o coração do ser humano, ele sendo este mal que dele procede, ele precisa estar entregue nas mãos de Jesus, porque o Deus soberano, o Deus poderoso, ele conhece o mais íntimo, o mais profundo do coração do ser humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ora, nosso Deus, nosso Jesus, ele conhece. E o interessante que Jesus aqui em Mateus, aonde nós lemos, ele dá 7 tipos de pecado que procede do coração do homem, que procede da alma do homem. Mas Marcos já vai mais longe. No capítulo 7 de São Marcos, no versículo 21 ao versículo 23, Marcos já dá um número maior. Enquanto Jesus fala de 7 pecados que procede do coração do ser humano, Marcos já dá uma lista mais ampla, de mais pecado do que o que Mateus selecionou. No versículo 21 do capítulo 7, Marcos diz, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Veja que a lista em Marcos é maior do que a que Mateus listou. Mas tudo isso procede do coração, não desse coração como órgão que bombeia o nosso sangue, mas do coração da alma, onde está os pensamentos, aonde está o desejo, aonde está a vontade. E é nisso tudo que muitos têm sido enganados, que muitos têm sido iludidos, que muitos têm sido traídos, porque o homem pensa que ele conhece o seu coração, mas ele não conhece. Quem conhece o coração do homem é o nosso Deus. Por isso que nós temos que entregá-lo a Jesus. Por isso que nós temos que entregar nas mãos do nosso Deus, porque ele mesmo pergunta, quem o conhecerá? Nenhum homem, nenhuma mulher conhece o seu próprio coração. E lamentavelmente, muitos estão sendo enganados pelo seu coração. Muitos estão sendo enganados de tal maneira, de tal forma, que vai se aprofundando, achando que está fazendo o que é certo, o que é viável, quando na realidade não está. Porque tudo quanto o nosso coração vier a fazer, tem que estar pautado na palavra de Deus, tem que estar baseado na santa palavra de Deus, porque é ela que doutrina o nosso coração, é ela que governa o nosso coração, e é por ela que o nosso coração tem que ser conduzido, tem que ser guiado, tem que ser dirigido, de maneira que possamos assim amar ao nosso Deus acima de todas as coisas. Oh, Deus pergunta para Israel, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que eu ame de todo o teu coração. É do coração que nós temos que externar o nosso amor para com o nosso Deus, para com o nosso Cristo. Jesus, uma certa feita,
repreendendo aos discípulos, repreendendo aqueles que o seguiam, não porque cria nele, mas pelo que via ele fazer, pelo sustento que ele proveu de pão para aquela multidão. Jesus se dirigiu dizendo: esse povo honra a Deus com a boca, mas o coração está longe. Deus quer que nós o amemos, que nós o sirvamos com todo o nosso coração, porque o coração é ele que governa todo o nosso ser, é ele que governa toda a nossa vida. É o coração do homem quem o controla, o coração do homem quem o dirige, é o coração do homem que leva ele a fazer o bem ou o mal, dependendo de como esse coração está sendo doutrinado, disciplinado, regido, para que então ele possa expressar de maneira que o glorifique a Deus, ou então não o glorifica. Mas é do coração que procede as coordenações motoras para governar o homem, para dirigir o ser humano. Ó Israel, o que é que o Senhor Deus pede de ti, senão que eu sirva de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus exige de nós, que assim o entreguemos para Ele, nas mãos dEle, para que Ele possa governar a nossa vida, governar o nosso coração. Jesus, lá na carta da Apocalipse, em uma das igrejas, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, abrirei a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Isso fazendo-se uma referência ao coração do ser humano, porque verdadeiramente Jesus, ele deseja habitar no coração do ser humano, ele deseja morar no coração do homem, ele deseja fazer morada no coração desse homem, para que ele possa então o servir, o glorificar, o exaltar. Por isso que ele diz: eu estou à porta e bato. Ora, irmão, Jesus poderia muito bem arrombar a porta, ele poderia muito bem quebrar os ferrolhos desta porta e entrar para dentro, mas não. Ele, como um Deus que respeita o livre-arbítrio que ele deu ao próprio ser humano, ele deu o livre-arbítrio de escolha, ele deu o livre-arbítrio de servir. Esse Deus, ele tendo feito isso, ele respeita a liberdade que ele deu ao homem para escolher, mesmo sabendo Deus que a escolha seria para o mal, mas mesmo assim ele dotou, ele capacitou o ser humano desse livre-arbítrio de escolha, para escolher entre o servir a Deus e o negá-lo. Mas mesmo assim, Deus está à porta, batendo, pedindo a esse homem para que permita que ele entre, que ele reine em seu coração, de maneira que este homem venha a ser governado por esse Deus soberano, por esse Deus poderoso, assim sendo levado a toda a prática do bem, a toda a prática do que é moral, a toda a prática daquilo que verdadeiramente é correto diante dos nossos olhos, diante do nosso Deus e perante a sociedade. Eis que eu estou à porta e bato. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda, irmão, do nosso Deus. Ele dizendo que ele está à porta, ele está diante da porta do nosso coração, ele está batendo, ele está pedindo permissão para entrar em nossa vida, para entrar em nosso coração. Se nós o deixarmos, ele entra. Se nós o permitirmos, ele entra e ele ceia conosco e nós cearemos com ele e tudo será maravilhoso. Porém, se nós o recusarmos, porém,
se nós não o permitirmos que ele entre em nosso coração, tenha certeza de uma coisa: ele não irá forçar, ele não irá arrombar a porta, ele não irá invadir contra a sua vontade, a sua permissão, de maneira nenhuma, porque esse Deus é um Deus educado, esse Deus é um Deus que respeita, irmão, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita o nosso direito de escolher se o queremos ou se não o queremos, mas que nós possamos nos decidir por aceitar que esse Deus maravilhoso que está na porta batendo, querendo entrar na nossa vida, ele venha a entrar, ele venha a estar conosco, para nós estarmos com ele, e assim a nossa vida se tornar maravilhosa. Jesus, ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida, a minha vida, mas ele quer que o permitamos, ele quer que nós o convidemos a entrar em nossa vida, a entrar em nosso coração. Ora, quando chegamos na casa de alguém cuja porta está fechada, é verdade, até mesmo por um ato de segurança para com os moradores daquela casa, aí chegamos, nós o batemos na porta, tocamos a sua campainha, lá de dentro ele escuta o bater da palma, o tocar da campainha, ele escuta o chamar da voz. Aí o que acontece? Se aquela pessoa que está dentro da casa querer a nossa visita, sentir-se satisfeito com a nossa chegada, com a nossa presença ali na sua porta de casa, ele então abrirá a porta e nos convidará para entrar, nos recebendo gostosamente. Assim também é no âmbito espiritual, no que tange respeito ao nosso amado, ao nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vem até ao nosso coração, ele vem até a nós e começa através da sua palavra, através da pregação, através da exortação, através da correção, através da disciplina. É um ato, é uma forma dele estar batendo em nosso coração, pedindo permissão para entrar e para nos sarar, para nos abençoar, para nos curar. Se nós o aceitarmos, se nós nos sentirmos felizes por ouvir a sua voz e permitirmos que ele entre em nosso coração, ele entrará e ele fará maravilha em nosso coração, e a nossa vida será maravilhosa, será transformada. Nós seremos mudados em um outro homem, em uma outra pessoa, porque ele é poderoso, ele é soberano para fazer isto e muito mais. Por isso, meus queridos amigos, meus amados irmãos, se você ouvir a voz de Jesus através da pregação da sua santa palavra, isto é Jesus pedindo para entrar na tua vida. É Jesus que está do lado de fora do teu coração, querendo entrar, pedindo a você permissão para entrar na tua vida. Permita-o, não negue, não deixe do lado de fora, não deixe voltar para trás, mas abre a porta da tua vida, abre a porta do teu coração, deixa Jesus entrar, deixa ele cear contigo e tu cearás com ele. Lamentavelmente, há muitos crentes na igreja que Jesus ainda continua do lado de fora. São crentes há tanto tempo na igreja, mas que Jesus nunca entrou em seus corações. Eles nunca permitiram que Jesus entrasse no seu coração. Tantas outras coisas, tantos outros, eles permitem que entre em seu coração, que entre em sua vida e exteriorize através do seu corpo, menos a Jesus Cristo, porque aquele que permite que Jesus entre em seu coração, ele é mudado,
ele é transformado, ele é regenerado, ele é feito uma outra pessoa. A pessoa velha passa, fica para trás e agora nasce uma pessoa nova, uma pessoa regenerada, uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente, porque Jesus Cristo chegou, Jesus Cristo entrou, e quando Jesus chega, coisa nova acontece, mudança acontece, transformação acontece, porque aonde Jesus chega, as trevas se dissipam, as trevas vão embora, e tudo se torna em luz, tudo se torna em maravilha. Assim é Jesus na vida do homem, na vida da mulher que o aceita, que o recebe, que permite que Jesus fique, que Jesus continue a residir eternamente no seu coração, na sua vida, porque o coração é dele que procede todo o pensamento, todo o desejo, toda a vontade, é do coração, é da alma. O corpo ele apenas exterioriza, ele apenas põe para fora tudo quanto a alma, o coração do ser humano venha a querer, venha a desejar. Se você tem Jesus, sua vida tem que ser diferente, não pode ser igual ao viver mundano, ao viver desta sociedade sem Deus, deplorada, depravada, totalmente infiltrada cada dia mais na imoralidade. Mas se você tem Jesus, você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa transformada, você é uma pessoa de vida nova, de vida totalmente conforme o padrão de vida que Deus estabelece para que nós vivamos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ninguém conhece, somente Deus. Ninguém conhece o coração de ninguém. Podemos até pensar alguma coisa, podemos até pensar algo daquela pessoa, através do que nós possamos ver nela, através daquilo que ela venha a exteriorizar. Mas o interior, o que está dentro do coração desta pessoa, somente Deus sabe, somente Deus conhece, somente Deus é quem pode esquadrinhar, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso. Por isso, Marcos, ele lista essa lista enorme desses procedimentos que procede do coração do ser humano, que procede da alma, que procede do âmago da alma, do interior, do mais profundo, dos pensamentos, porque é ali que está os desejos, a sede das emoções, a sede dos pensamentos está na alma. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, irmão, é entendermos que o coração que Deus quer, o coração que Deus está a bater, não é esse órgão, não é essa bomba, não é o que nós conhecemos, o que nós pintamos, o que nós até expressamos através das mãos, dos dedos, fazendo um coração para outra pessoa, dizendo eu te amo, dizendo paz e amor. Não, o coração que a Bíblia fala, o coração que a Bíblia se refere, o coração que Deus pede, o coração que Deus quer do homem, que Deus quer da mulher, é aquilo que está na alma, na sede das emoções, dos pensamentos, é o total, é o tudo do homem que Deus quer. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, por isso, meu amigo, saiba de uma coisa, que o coração que te governa, o coração que te controla, o coração que te domina, está acima, está além desse órgão que nós conhecemos como coração. O coração que Deus quer é que você entregue-se totalmente a Ele, a sua vontade, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus propósitos, que tudo seja entregue a Deus, para que Ele possa governar a você de uma forma total, de uma forma absoluta, de uma forma completa, e assim fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, do que tudo, o coração é enganoso. Nada é tão enganoso no homem quanto ao seu coração. Por quê? Porque é Ele que governa todo o nosso ser, é Ele que governa toda a nossa vida,
É do coração que procede tudo e todas as coisas que nós venhamos a pensar ou a desejar. É do coração, é da alma, é da sede das emoções, dos desejos, dos apetites do ser humano. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Ele quer que o entreguemos para Ele. Por isso, decida-se ou rejeite, porque não se pode servir a Deus e ao diabo. E não se pode negar a um e negar a outro. E não se pode dizer que não serve nem a um e nem a outro. Nós precisamos fazer uma escolha. Servimos a Deus ou servimos ao diabo. Neguemos a Ele e neguemos ao diabo. Isso é algo impossível do homem fazer, do homem concretizar em seu coração, porque temos que fazer uma escolha. Ou nós servimos a Deus ou servimos ao diabo. Não há como, irmão, dizer que não serve a um e nem a outro. Não há como dizer que serve aos dois ao mesmo tempo. E não há como dizer que serve em parte a um e em parte a outro. Não tem como. A escolha tem que ser feita. A aceitação do diabo é a rejeição a Deus. A aceitação de Deus é a rejeição ao diabo, a esse mundo, ao maligno, ao que é diabólico. Por isso, meu amigo, entrega o teu coração para Deus. Ele conhece bem o teu coração. Ele conhece bem o profundo do teu coração. Coração é terreno que ninguém vai. Coração é terreno que ninguém conhece. Coração é terreno que ninguém anda. Mas há um Deus no céu. Há um Deus que nos fez. Há um Deus que nos criou. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso interior. E Ele pode nos limpar. Ele pode nos transformar. Ele pode nos regenerar. Glória a Deus. No livro de Provérbios, no capítulo de número 4, no versículo de número 23, diz assim a palavra de Deus: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha que coisa maravilhosa. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração tem que ser guardado. O coração ele tem que ser conservado. Ele tem que ser protegido. Porque o coração, irmão, ele nos direciona às coisas que muitas das vezes pensamos ser agradáveis, pensamos ser boa, mas na realidade estamos sendo enganados, estamos sendo ludibriados pelo nosso próprio coração. Uma pessoa que ela é levada a fumar, ela é levada a beber, ela é levada a prostituir, ela é levada a jogatina. Essa pessoa, ela pensa estar fazendo as coisas boas, porque o coração engana. Mas o Deus conhece o nosso coração. Deus conhece e tem poder para nos libertar. Ele tem poder para fazer uma limpeza em nosso coração. Por isso, amados irmãos, queridos amigos, entrega o teu coração para Jesus, porque é dele que procede as saídas da vida. É desse coração, coração na mão de Jesus, coração na presença de Deus, procede a saída da vida. Pelo contrário, sairá as saídas da morte. Porque se o coração do homem estiver entregue ao pecado, à vaidade, ao mundanismo, o fim é a morte. Mas que nesta oportunidade que você está ouvindo esta palavra, você possa se decidir em entregar o teu coração para Deus, guardar o teu coração, guardar ele na pureza, guardar ele na santidade, guardar ele na direção da palavra de Deus, conduzindo este coração na presença de Deus, porque é dele, é do coração que procede a saída da vida. No livro de Atos dos Apóstolos, glória a Deus, nós vemos uma palavra, ou melhor dizendo, na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo de número 10, propriamente nos versículos de número 13, que diz-nos assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa invocação, ela tem que vir do coração, ela tem que vir do âmago da alma, do mais profundo
do coração do homem, para que Deus possa ouvir o clamor, a invocação, e assim esse homem ser salvo. Tem que ser do coração, não pode ser da maneira como os discípulos, como aqueles que o seguiam a Jesus, foram censurados, onde Jesus diz que esse povo adora a Deus da boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Ora, irmãos, ora, amados e queridos irmãos, que Deus possa ajudar-nos a usar o nosso coração para, de fato, clamá-lo, invocá-lo, de maneira que Ele possa ver em nosso coração a sinceridade, a fidelidade. Ainda no capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo de número 9, que diz-nos assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que, versículo 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja, irmão, com duas coisas. Primeiro, eu creio com o coração. Segundo, eu faço confissão com a minha boca. Oh, irmãos, é com o coração que nós cremos, é com o coração que nós acreditamos em Jesus. Ouço a sua palavra com os meus ouvidos, o que eu ouço me sobe ao coração, ou me desce ao coração, como se é subentendido. Ora, irmãos, então nós cremos em Jesus Cristo, e crendo, nós passamos a professar. Mas é com a boca que nós professamos a Cristo, é com o coração que se crê em Jesus Cristo. Oh, irmão, como é fácil hoje, nos nossos dias, a gente vê pessoas confessar a Jesus. Quantas pessoas confessam a Jesus, dizendo que Jesus é isso, Jesus é aquilo, porém, nega-o com seu coração. O coração dessas pessoas não quer receber a Jesus. O coração dessas pessoas não quer aceitar a Jesus, de maneira que Jesus venha a mudar a sua vida, a transformar a sua vida. E repito, irmão, essa transformação, ela é no espírito, na alma e no corpo também. Não pode haver uma transformação no espírito sem que não reflita no corpo. Corpo não transformado, corpo não mudado, corpo entregue ao mundanismo, à vaidade, sem mudança em relação ao modo de viver daqueles que não têm a Jesus. É coração que não foi visitado por Jesus, é coração que Jesus não foi centralizado dentro dele, é um coração que não aceitou a Jesus, que não quis Jesus. Por isso não há mudança. A pessoa, ela confessa, a pessoa, ela professa a Jesus Cristo, porém ela não o aceita, de maneira que ele entre para mudar a sua vida, porque as pessoas sabem que se de fato ela crê em Jesus e permitir que Jesus Cristo entre no seu coração, ele vai fazer mudança, porque Jesus, ele não habita num coração sujo, ele não habita num coração entregue ao mundanismo, ele não habita num coração entregue à vaidade, de maneira nenhuma. Jesus, ele até entra, mas ele não deixa como está. Ele não habita no coração do homem como está, de maneira nenhuma. Mas ele faz uma limpeza, ele faz uma transformação, ele faz uma regeneração naquele coração. É como se vai alugar um imóvel. Quando vamos alugar uma casa, nós, antes de trazer os móveis para dentro, antes de mudar para esta casa, nós fazemos a mudança necessária, a limpeza necessária, nós fazemos a pintura necessária, para que depois então nós venhamos a morar nesta casa. Assim também é o nosso Jesus. Ele é santo, ele é puro, ele é imaculado. Então, quando ele entra em nossos corações, ele primeiramente, ele faz uma limpeza, ele faz uma regeneração,
Ele faz uma transformação no interior do homem, que essa transformação acaba refletindo no nosso corpo, no nosso exterior, de maneira que as pessoas que nos conheciam olhem para nós e veja a transformação, veja a diferença e diga: você é diferente, você está mudado, você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. Se o mundo, irmão, não vê essa mudança no teu exterior, se o mundo não vê essa mudança na tua vida, é porque no teu interior, no teu coração, na tua alma, não houve a visita de Jesus, não houve a presença habitável de Jesus. Jesus não está habitado, não mora no teu coração, pois pelo contrário, a tua vida seria diferente da vida anterior, da vida velha, quando você não conhecia Jesus, da vida quando você andava no mundo, vivia no mundo, segundo o curso, segundo o dito desse mundo. Mas quando Jesus chega, quando Jesus entra, quando Jesus passa a morar no meu coração, no teu coração, e faz aquela limpeza, faz aquela mudança no nosso coração, naquilo que nós desejávamos, não desejamos mais, naquilo que nós fazíamos, não fazemos mais, naquilo que nós pensávamos, não pensamos mais, mas agora é Jesus, tudo que nós pensamos é por Jesus, é segundo Jesus, aí a nossa vida, ela é vista, ela é observada por aqueles que nos conheciam como uma vida diferente, como uma vida nova, como uma vida transformada, como uma vida regenerada. E isso pelo poder da presença do nosso Jesus Cristo em nosso coração. Mas, lamentavelmente, vivemos em uma geração de crente, vivemos em uma geração de igreja, aonde se professa a Jesus, mas não o querem no coração, professa o nome de Jesus, dizem que Jesus é o Senhor, dizem que vão à igreja, dizem que ora, mas não querem Jesus nos seus corações, não abre a porta do coração para aceitar a Jesus, para receber a Jesus, para poder Jesus morar em suas vidas, porque essas pessoas sabem que Jesus vai tirar todo o mau pensamento, todo o mau desejo, toda a vaidade, todo o mundanismo, e isso vai refletir no corpo exterior, de maneira que as pessoas vejam. Lamentavelmente, irmão, estamos vivendo de uma época onde as pessoas se mostram serem religiosas, serem servidora de Jesus, adoradora de Jesus, mas na verdade é uma adoração da boca para fora, mas o coração está longe, está fechado para receber a Jesus, porque não há diferença de vida, não há diferença de hábito, não há diferença de atitude, não há diferença de prática em relação àqueles que não são crentes, mas praticam as mesmas obras velhas, as mesmas obras dos que são do mundo, daqueles que não têm a Jesus. Assim, prova essas pessoas que elas nunca receberam em seus corações a pessoa santa, imaculada, incontaminada do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Nunca o tiveram dentro de si, nunca o tiveram dentro da sua vida, dentro do seu coração, pois senão a vida seria diferente, a vida seria totalmente em diferença com a vida daqueles que não servem a Jesus, que não têm a Jesus. Mas lamentavelmente, irmão, é com o coração que nós cremos em Jesus Cristo, e isso fazemos para a justiça. É com o coração que se crê para a justiça, para tudo que é justo, para tudo que é santo, para tudo que é imaculado, para tudo que é puro. É com o coração que cremos para essas coisas, e com a boca nós fazemos confissão para a salvação. Nós confessamos, nós professamos a Jesus Cristo com a boca para a nossa salvação, mas para a justiça, para a prática do que é santo, é através do nosso coração. Porque com a boca se confessa ao Senhor Jesus, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, dos mortos. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, meu amigo, é com o coração, é com a alma, é com a sede das nossas emoções que nós aceitamos a Jesus Cristo, que nós o abraçamos,
que nós o amamos, que nós o convidamos para que ele fique dentro do nosso coração, e isso para sempre. Deus, ele pede para Israel, Deus, ele conclama a Israel, falando para Israel lá no livro de Provérbio, no capítulo de número 23, no versículo de número 26 do livro de Provérbio. Deus ali, ele falando, ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Deus pedindo a nós que dê a ele o nosso coração. Mas repito, não é esse coração, não é essa bomba que bombeia o nosso sangue, como algumas seitas interpretam esse versículo, dizendo e afirmando até que Deus, ele quer só o coração. Que coração? Que coração é esse que Deus quer? Esse que é a bomba do nosso corpo, que bombeia o nosso sangue para as demais partes do nosso corpo? Ora, se assim for, então quando morrer, manda tirar o coração, manda congelá-lo, para que ele seja para Deus. Porque pelo que eu entendo, pelo que eu saiba, irmão, esse coração, quando nós morremos, que ele para de bater, ele se deteriora, ele se decompõe juntamente com o corpo, deixando de existir. Ora, como que é então para Deus? Não, o que Deus quer, quando ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, ele está pedindo que nós nos entreguemos a ele por todo o nosso espírito, por toda a nossa alma, por todo o nosso corpo. Ele quer que nós entreguemos a ele tudo o que somos, tudo aquilo que há em nós. Ele quer que nós nos entreguemos totalmente a ele, porque, como eu disse, é do coração que procede o controle, as coordenações de todo o corpo, de todo o nosso modo de viver. Ele vem do coração, é do coração que sai o controle, as coordenações para o nosso corpo. Ora, irmão, então é isso que Deus quer, que uma vez que nós entreguemos a ele o nosso coração, nós estamos nos entregando para ele de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma e de todo o nosso corpo. Não é somente a alma, não é somente o espírito. E o corpo se entrega à vaidade, à sensualidade, à carnalidade, à luxúria, à extravagância da sensualidade, da forma de se vestir. Não, porque isso tudo procede da alma, isso tudo procede do coração, do pensamento. Aonde está a alma, aonde está a sede das emoções e dos desejos. Por isso que Deus, ele conclama dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbio 23, 26. Deus quer o ser humano por completo, por total, e não apenas por um lado, por uma metade, e a outra se entrega à vaidade, ao mundanismo. Não, irmão. Há muitos crentes enganados, há muitos crentes que os corações deles ainda o está enganando, ainda o está levando para o caminho cujo final desse caminho é a morte. Mesmo na igreja, mesmo cantando, mesmo testificando, mesmo professando, contudo, estão longe de Jesus. Seus corações nunca foram habitação do Espírito Santo de Deus, nunca foi morada do Espírito de Deus, nunca foi morada de Jesus Cristo. Por isso, eles ainda vivem a vida velha, a vida do mundanismo, a vida da vaidade, a vida da carnalidade, a vida da sensualidade, a vida da prostituição, a vida do adultério. Ainda está em muitos crentes, em muitas vidas de crente dentro das igrejas, porque eles nunca tiveram de fato um encontro genuíno com Jesus, de maneira que Jesus entrou em sua casa, ceou com ele ceou com Jesus e tudo se fez novo, tudo se fez mudança, tudo se fez bonança. Não, irmão, há um engano muito grande na vida de muitos crentes que acha, que pensa, mas você não tem que achar, você não tem que pensar. O meu achar, o meu pensar é segundo a palavra do nosso Deus, é segundo a palavra de Deus, é ela que
rege a minha maneira de pensar, a minha maneira de achar. Tudo quanto eu vier a pensar ou achar tem que estar pautada na palavra de Deus, porque não vivo eu, mas Cristo Jesus, Ele vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a vida do crente, que tem entregue o seu coração a Jesus. Ele já não vive mais, mas Jesus Cristo passa a viver nele. E a vida que ele agora vem a viver nessa carne, nesse corpo, ele não vive mais segundo as paixões, segundo os desejos, segundo os pensamentos carnais, imorais, mundanos, sensuais, que é o que este mundo hoje tem vivenciado de tal maneira, de tal forma, que muitos crentes estão envolvidos, estão mergulhados, vivendo a mesma vida deste mundo, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação. Ora, irmão, isso é viver enganado, isso é ser enganado pelo coração. O teu coração está te enganando. Jesus te quer por completo, Jesus te quer totalmente, Jesus te quer sem ressalva, sem reserva. Esse negócio de que um cantinho do coração lá é para o mundo, não, ou é tudo ou é nada. Com Deus não há meio termo, ou somos todo de Deus, ou somos todo do diabo. Não há divisão entre Deus e o diabo, não há meio termo, não há como se dividir, parte para Deus, parte para o diabo, de maneira nenhuma. Ou somos todo de Deus, ou somos todo do diabo. Deus não aceita. Por isso, irmão, te decida, toma uma posição, toma uma atitude, porque até aqui, se tu estás vivendo a vida velha, a vida da qual um dia tu professou de que Jesus te tirou de lá e tu voltou novamente, como o cão volta o próprio vômito, ou como a porca, após de se lavar, volta novamente ao lamaçal de lama, é porque Jesus ainda não entrou em teu coração. Jesus não habita no teu coração, porque se Ele habitar, você viverá, passará sempre a desejar a viver a vida nova, a vida da naturalidade, a vida da originalidade, a vida como Deus te deu, como Deus te permitiu que tu nascestes, sem a bugiganga desse mundo, sem os acessórios, sem esses apetrechos mundanos que as pessoas colocam em si, em seus corpos, para achar que estão bonitos, que estão bonitas. O teu coração está te enganando, ele está mentindo para você, dizendo que você está bonito, dizendo que você está bonita. Isso é mentira do diabo. O homem e a mulher, eles são bonitos no seu estado natural, no seu parecer natural, da forma como ele criou, como Deus o fez. É assim que estamos bonitos, porque Deus nos fez bonito naturalmente. Ele nos fez perfeito, sem que houvesse necessidade alguma. Mas isso é uma necessidade mundana, é uma necessidade carnal, que impõe o que se fazer, como se está, para ser achado bonito, para ser achado bonita. E isso é fruto de um coração enganoso. Enganoso é o teu coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço o coração. Deus conhece. Ele conhece o coração do ser humano. Ele conhece o coração do homem. Ele conhece o coração da mulher. Não há como enganar esse nosso Deus. Deus sabe de toda a intenção do nosso coração, de tudo que procede do nosso coração. Deus conhece. Deus sabe. Ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ele olha o coração, ele olha o homem por dentro, de dentro para fora, porque tudo que está fora se origina lá dentro. Irmãos, nós precisamos nos conscientizar dessa verdade, para começarmos a pregar a verdade, para parar de ficar mentindo, de ficar enganando, de ficar querendo tapar o sol com a peneira, irmão. Tudo aquilo que se exterioriza no corpo, no exterior do corpo do ser humano, se origina no interior, se origina lá dentro do corpo do ser humano. Precisamos pregar a verdade, irmão. Precisamos pregar a verdade da palavra de Deus.
Precisamos mostrar que é do coração que procede aquilo que se exterioriza, aquilo que nós vemos, aquilo que nós observamos nas pessoas. Aquilo ali é fruto lá do coração, da alma, do pensamento do ser humano. E é lá que está o problema, é lá que nós temos que atacar com a palavra de Deus para que as pessoas sejam libertas lá no interior e se exteriorize essa liberdade no corpo, de maneira que as pessoas vejam com os olhos e vejam mudança, transformação, regeneração dessa pessoa. Estão mentindo, pregadores, pastores, mentirosos, covardes, sem moral, que não prega a verdade. Deixa as pessoas andarem em conformidade com este mundo, num desejo carnal, competitista, mundano de atrair, de ser a sedução, de seduzir as pessoas. Isso é fruto de um coração preso, de um coração escravo, de um coração que não tem Jesus habitando nele. Não tem, irmão. Não tem Jesus habitando nesse coração. Não tem. O problema, irmão, do ser humano está na alma, no coração, no pensamento, que vem da alma. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Você não conhece o teu coração. Ele te engana. Ele te engana. Mas Deus conhece. E Ele esquadrinha. Esquadrinhar, irmão, é algo que somente Deus pode fazer. Sabe quando a gente vai cozinhar um feijão, que a gente joga ele em cima da mesa e começa a catar, a olhar, e mesmo assim ainda acabamos por deixar a passar um feijão podre na panela. Mas Deus, Ele não deixa passar nada. Ele nos esquadrinha, Ele nos perscruta, Ele nos sonda minuciosamente, de maneira que nada passa do seu olhar. E Ele dará a cada um, segundo as suas ações. Deus esquadrinhará o nosso coração, irmão. Não brinque com Deus. O teu coração está te enganando com essa vaidade das pinturas, essa vaidade do sensualismo, essa moda de mostrar as vergonhas que deveriam estar cobertas com roupas compradas de Deus. Ele está te enganando com essa prática do seminudismo, do nudismo, esse sentimento de querer ser sedutora, de querer ser a pessoa a seduzir. Isso é fruto do diabo, fruto da carne, fruto de um coração preso pelo pecado, no pecado, que você acaba exteriorizando no corpo. Não há como separar as ações do corpo da alma, irmão. Porque o corpo sem a alma, ele fica inerte, sem vida. A vida do corpo está na alma.
Assim como a vida da carne está no sangue. O sangue, ele é a vida de toda a carne do ser humano. A alma é a vida do corpo. O corpo sem a alma, ele fica inerte, morto. Mas a alma sem o corpo, ela continua viva, ela continua existindo. O corpo é a roupa da alma. A alma, para ela expressar seus pensamentos, seus desejos, ela precisa do corpo. Então é pelo corpo que se mede a alma. Então o teu coração está te enganando. Se você pensa que Deus está em conformidade com esse modo de vida mundano, sensual, carnal que você está vivendo como crente dentro da igreja e achando que porque nada está te acontecendo, Deus está compartilhando disso, tu estás enganado. É o teu coração que está te enganando para te destruir. Por isso volta para Jesus, te converte, te arrepende, aceita Jesus novamente. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te abra os olhos, para que você veja que o teu coração está te enganando, está mentindo para você, para te levar ao inferno, à perdição. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Falando da alma, guarda a tua alma na pureza, na santidade, porque é da alma que procede a saída da vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que Deus em Cristo te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.